E aí pessoal, tudo bem? Estamos juntos aí de novo, instalações elétricas prediais. E agora a gente vai começar a falar específico em relação à dependência, em relação à distribuição do circuito de iluminação e circuito de tomadas, tá bom? Tanto da TUI como da TUG. Falou pessoal? Então vamos lá, vamos comigo, observa bem como é feito essa situação. 9.5.2.1 lá da norma, NBS 5410, confere lá para você ver. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por um interruptor. Então, independente de qual seja o cômodo, do tamanho do cômodo, no mínimo um ponto. Beleza, pessoal? Em cômodos ou dependências de área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Ou seja, se o seu cômodo é pequeno, 6 metros para baixo, você tem que ter pelo menos um ponto e esse ponto tem que ser de 100 VA. Beleza, pessoal? Em cômodo ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Se você tem um cômodo de 10 metros quadrados, como que você vai fazer o dimensionamento da luz, da iluminação para esse cômodo? Nós não temos 10 metros quadrados, então você pega os primeiros 6 metros quadrados, a gente tem o que? 100 VA, não é isso? Não sobrou 4? Então, mais 4, a gente tem o que? Mais 60 VA. Então, para esse cômodo, a gente tem um total da iluminação de 160 VA. Aí você vai fazer a distribuição, se você quer 2 pontos, se você quer 1 ponto. Mas a iluminação mínima, tá aqui ó, mínima, tem que ser 160 VA para esse cômodo de 10 metros quadrados que a gente pôs como exemplo. Valeu, pessoal? Pontos de tomada. Observa bem, você não precisa ficar pensando o que vai ser cada situação. A norma está te falando sobre isso. Beleza? Quando um ponto de tomada for previsto de uso específico, o próprio nome fala TUI, tomada de uso específico, correto? Deve ser atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. Se você vai colocar uma tomada de uso específico para um ar-condicionado, então a potência que você vai delimitar para aquele circuito é a potência do ar-condicionado. Se você vai delimitar uma TUI para um chuveiro, a potência que você vai colocar lá é a potência do chuveiro. É específica do equipamento. Por isso que tem essa discriminação, beleza? Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 1,5 metro do ponto previsto. Então, na hora de você fazer o projeto, fazer o levantamento, você tem que estar alinhado com o dono do imóvel, não é isso? Às vezes o cara quer colocar um equipamento ali naquele canto, você tem que deixar uma TUI específica ali para aquele equipamento naquele canto, no máximo que a 1,5 metro do ponto. Não adianta você colocar uma tomada ali e o equipamento do cara vai ficar do outro lado da sala. Né, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Números de pontos de tomada. A gente tem que determinar isso. Em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Certeza? Marcou, pessoal? Ou seja, isso a gente está falando fora a TUI do chuveiro. Isso aqui é uma tomada próxima ao lavatório, é uma TUG, beleza? Uma TUG especial. Em cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, locais análogos, né, lavanderias, deve ser previsto, presta atenção, no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então o número de tomada, pessoal, é em cima do perímetro. A iluminação em cima da área. Guardem bem isso, beleza? Então, se você tem um cômodo aí de 10 metros de perímetro, vamos supor,
você divide isso por 3,5, vai sobrar um vírgula alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa vale o quê? Outro ponto de tomada, porque o quê? É uma fração de perímetro. Então, se der 3,2, 3,1 é uma fração de perímetro. É mais um ponto de tomada que você tem que incluir, certo? Número de pontos de tomadas em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, né? A maioria das varandas, dos alpendres que a gente vê, o pessoal puxando extensão porque não tem um ponto de tomada lá. A norma está falando aqui, ó, você tem que colocar pelo menos um ponto lá, beleza? Em salas, dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros, pessoal. Então, se a sua sala tem 25 metros de perímetro, dividido por 5, você tem que colocar o quê? 5 pontos de tomada lá para a sua sala. Se o seu quarto tem 20 metros de perímetro, você tem que colocar 20 dividido por 5, 4 tomadas no mínimo lá para aquele quarto. Beleza, pessoal? Aí a gente pega o quê? As potências atribuíveis a esses pontos de tomada. Em banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, esses locais parecidos, análogos, no mínimo, preste atenção, 600 VA por ponto de tomada, 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos. E 100 VA por ponto excedente. Ou seja, você tem 4 pontos na sua cozinha. Os 3 primeiros é 600 VA. E o restante é o quê? 100 VA para cada um, correto? Se na sua cozinha você tem 5 pontos de tomada, os 3 primeiros é 600 VA. E os 2 restantes, 100 cada um, beleza? Isso é para a gente fazer o levantamento, tá bom, pessoal? Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada, ou seja, essa diferença que tem as 3 primeiras de 600 e o restante de 100 é só para cozinha, copa-cozinha, área de serviço, esses locais análogos, correto? O restante é 100 VA por ponto. E aí encerra o assunto, tá? E aí a gente entra naquele assunto que eu vivo falando para vocês aqui na prática, correto? Quando a gente vai fazer medições lá, eu fui mostrando para vocês a resistência de cada circuito, a queda de tensão que dá lá no circuito terminal, lá onde está o seu equipamento final, certo? 7% a partir dos terminais secundários do transformador da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for localizado. Ou seja, a queda de tensão admissível pela norma é 7% lá no ponto de entrega, pessoal. Tá? Se tiver abaixo disso daí, você pode ligar para a concessionária e eles têm que resolver isso, correto? Em nenhum caso, a queda de tensão em circuitos terminais pode ser superior a 4%. É aqui que eu falo para vocês. Lá onde está o seu equipamento, lá onde está a sua máquina, lá onde está o seu chuveiro, por exemplo, a queda de tensão não pode ser superior a 4%. E é isso que a gente vai tratar agora. Tá bom, pessoal? Estou passando aqui uma tabela para vocês. A gente tem aqui 5 circuitos. O 6º circuito é o circuito alimentador. Beleza? Então a gente tem aqui a carga, a tensão, corrente, corrente de projeto, o condutor e a capacidade. Beleza? Nós temos aqui o circuito número 1. Nós temos 1980 watts, potência P, correto? 1980 watts. A tensão é 220. Então, a primeira coisa que vocês vão calcular, corrente. Qual é a corrente desse circuito? Potência pela tensão, beleza? E aí nós temos corrente de projeto. A gente divide isso por 0,8 para te dar uma aproximação correta de uma corrente de projeto, beleza? Você dividindo essa corrente que você achou, você divide por 0,8. Essa corrente de projeto que você achou vai definir o seu condutor. E aí você vai na tabelinha que eu já mandei para vocês
não é isso? Que cada fabricante tem. De acordo com essa corrente que você calculou aqui, qual o condutor que vai ser específico para essa corrente, correto? Vai ser um cabo de 1,5, vai ser um cabo de 2,5, vai ser um cabo de 4 milímetros, correto? Vai ser um cabo 6 milímetros. Aí você vai definir de acordo com o seu circuito. E esse cabo que você escolheu, que é o cabo 1,5, por exemplo, qual é a capacidade desse cabo? 18 amperes, 19 amperes, 17 amperes, isso aí depende do fabricante, correto? Então aí você vai preencher o restante dessa tabela e vai enviar para nós. E qualquer dúvida a gente está à disposição. A característica do circuito alimentador é o que? É a somatória de todas as cargas, certo? Que vai ser o circuito que vai alimentar tudo, vai te trazer lá no quadro parcial, beleza? Exemplo, olha só, esse aqui são os mesmos circuitos que a gente está vendo lá atrás. Então a gente tem aqui, ó, o circuito 1, 2, 3, 4 e 5, até o quadro parcial são 10 metros, correto? E para o circuito terminal, a gente tem essa medida aqui. Qual é o total em metros de cada circuito? Por exemplo, o circuito 1, qual é o comprimento total do circuito 1? Eu pego 10 metros do meu circuito parcial, mais 10 metros do meu circuito terminal. Isso vai me dar um comprimento de 20 metros. Esse é o comprimento do meu circuito 1, beleza? O circuito 2 é 10 mais 4,6 e assim sucessivamente. O circuito alimentador é só 10. Valeu, pessoal? Então, o que a gente vai propor aqui? Com a carga que a gente calculou na tabela anterior, a gente calculou o condutor, beleza? E nessa daqui, a gente está calculando o quê? O comprimento do circuito. Onde a gente quer chegar? Para a gente poder calcular a resistência ômica de cada circuito, correto? Que a gente vai ver o quê? Se cada cabo que a gente calculou, de acordo com a distância de cada circuito, ele é suficiente para aquela situação em relação à queda de tensão, que não pode ser maior de 4%, beleza? Então a gente tem o R, que é a resistência em ohms, o Rho, que é a resistividade específica do cobre, a gente vai trabalhar com 0,0172 ohms por metro, correto? A gente tem o comprimento do circuito, tá? Em metros, e a seção do condutor em milímetro quadrado. Que qual seção que é essa? Essa daqui, ó. É o condutor em milímetros quadrados, beleza? Então, a gente calculando a nossa resistência, agora a gente vê e calcula o quê? A queda de tensão do circuito. A gente calcula pela fórmula ΔE igual 2 vezes R vezes I vezes cosseno de φ, tá? O ΔE é a queda de tensão em volts, tá? O 2 é o quê? Porque é circuito monofásico, beleza? É um que vai e outro que vem, são dois condutores, beleza? Então, se você tem um circuito de 10 metros, a sua resistência é calculada em cima de 20, beleza? Mas já está aqui na fórmula 2, você não precisa preocupar com isso. A resistência elétrica, aquela resistência que a gente calculou na fórmula anterior, a corrente elétrica em ampere, a gente vai pegar a corrente de projeto, valeu, pessoal? A corrente do circuito, ela serve para determinar quem? A minha proteção, o meu disjuntor. A corrente de projeto, ela vem determinada em cima do condutor, tá? O cosseno de φ não é o cosseno de φ, não é o fator de potência do equipamento que está instalado, não, pessoal. Isso aqui, pela norma, ela vem especificada o que? A 5410. Você sempre vai colocar aqui nessa fórmula 0,8. Ela especifica para essa situação você colocar 0,8 como fator de potência. Falou?
E aí, para a gente saber o valor da queda de tensão percentual, que é o que a gente precisa saber se dá 4% ou não, se está abaixo, beleza, o condutor está beleza. Se esse valor deu acima, a gente vai ter que subir um número no nosso condutor. Exemplo, você calculou lá com um cabo 2,5. O cabo 2,5, pelos nossos cálculos, a queda de tensão deu 4,2. Por exemplo, eu tenho que subir o cabo, eu jogo o quê? Um cabo 4 milímetros, que aí a minha queda de tensão vai descer, beleza? Então esse delta percentual aqui a gente tem, que é a queda de tensão percentual, e o E é a tensão no circuito. O delta é o que a gente calculou lá atrás, em volts, e o E é a tensão de alimentação, ou seja, se a tensão do seu circuito for 220, você vai dividir a sua queda de tensão, que a gente calculou anterior, dividido por 220 vezes 100. Aí dá o quê? A nossa queda de tensão percentual. Tá bom, pessoal? Então eu deixo isso aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida eu estou aí à disposição. E me procure, pessoal. Se tiver com dúvida aí, vamos resolver o negócio. Estou esperando vocês. Valeu!